Aí, pessoal, tudo beleza? Não sei se vocês lembram que esse mês de maio está fazendo 80 anos do final da Segunda Guerra Mundial. Só que o final da Segunda Guerra Mundial para o lado ocidental, porque o Japão ainda continuou ali resistindo, lutando, e a Segunda Guerra só vai realmente ter uma conclusão definitiva em setembro de 1945. Mas voltando a maio, eu resolvi finalizar o Quadrinhos Porretas desse mês falando sobre a Segunda Guerra. Na verdade, falando sobre algo muito especial, muito particular que aconteceu na Holanda, melhor dizendo, nos Países Baixos como um todo. Eu estou falando de mulheres que fizeram parte da resistência. A gente sabe que, dentre os diversos grupos de resistência aos nazistas, as mulheres elas estavam presentes, mas como essas três holandesas, nenhuma outra atuou. Essas três holandesas, as quais eu vou comentar um pouquinho agora, elas não ficaram só encarregadas dos serviços que geralmente as mulheres estavam destinadas, que eram serviços menos pesados, né? Seria distribuir panfletos, escrever jornais, distribuir jornais, ficar ali no setor de alimentação, no setor de enfermaria. E essas três mulheres holandesas, elas fizeram parte da RVV, que era a resistência holandesa, e elas pegaram em armas. Elas foram para a linha de frente. Elas mataram nazistas e elas mataram delatores holandeses que estavam do lado dos nazistas. Eu estou falando de Hanne, Truus e Freddy. Mulheres extremamente corajosas que a gente deve relembrar num quadrinho muito porreta que é As Sereias de Harlem, escrito pelo Felipe Pan, com uma arte deliciosamente trágica e bela da Gil Guimarães. Gente, o Felipe resgatou essa história que pouquíssimos de nós conhecem, principalmente aqui no Brasil, e fez um trabalho belíssimo, porque ele, junto com a Gil, eles conseguiram retratar essas três jovens adolescentes e uma recém-saída da adolescência, que era a Hanne, de uma forma que nem fosse extremamente doce, romântica, e também não transformou elas em badass, né? Em mulheres duronas, frias. Não. Ele conseguiu chegar, ele junto com a Giovanna, conseguiram chegar naquela linha equilibrada de deixar que essas jovens mulheres, ali adolescentes e no final da adolescência, elas se comportassem de acordo com o entorno delas, de acordo com o momento, de acordo com o momento histórico pelo qual elas estavam passando. E
ele fez uma pesquisa documental sensacional e a Gil também. A Gil foi extremamente detalhista. Ela percebeu que os uniformes que os holandeses usavam, né, os uniformes nazistas que os holandeses usavam, eles eram um pouco diferentes dos uniformes alemães, né, e ela vai também ter o cuidado de desenhar os uniformes, digamos assim, das enfermeiras, um extremo preciosismo e detalhe. E aqui a gente tem uma seleção das missões da Hanne e das irmãs Fred e Truss. As irmãs Fred e Truss, elas, quando entraram na guerra, em 1941, ou seja, quando entraram na resistência à guerra, né, aos nazistas, em 1941, elas tinham respectivamente 18 e 16 anos. Só que a mãe delas era socialista. E um ano antes já havia mostrado a elas a importância de se combater aquele tipo de pensamento, aquele tipo de ação que Hitler estava promovendo na Alemanha e queria expandir para todo o mundo. A mãe dela começou a esconder os judeus quando os alemães ocuparam a Holanda, e eu acho que é a Fred que questiona a mãe. Mãe, nós não somos judeus, nós não temos nada a ver com isso, por que que a gente está ajudando eles? E a mãe dela diz o seguinte: porque hoje os judeus são os inimigos, mas amanhã pode ser qualquer um de nós. E a partir daí, essas duas irmãs tiveram que amadurecer muito rápido. E a Hanne, que estava cursando direito, ela tranca a faculdade, ela abandona a faculdade para lutar na resistência em 1942. E o Philippe Pain, ele seleciona algumas das missões contadas pela Truss na sua autobiografia, e ele vai selecionar essas missões de uma forma muito bacana. Primeiro, porque ele vai linkar as missões com os conflitos de cada uma delas. Ele vai aproveitar missões que vão dar certo, missões que vão dar parcialmente certo e missões que vão dar totalmente errado, para mostrar um pouquinho da personalidade de cada uma e, como eu já falei, dos conflitos de cada uma, principalmente os conflitos internos. Uma escolha muito acertada do Philippe. E a Gil, ela conta pra gente essa história, ela mostra pra gente essa história de uma forma muito sensível. Quando precisa apelar para um grafismo mais violento, ela o faz, mas ainda assim não é a violência pela violência. É uma violência que a gente fica assim pensando, poxa, como é que o ser humano chegou a esse nível? Porque se matava crianças, mulheres, bebezinhos, idosos, tudo. Porque você tem o poder,
porque você se acha superior, né? A Segunda Guerra tem tantos pontos para a gente refletir no hoje, né? E essas mulheres, elas foram extremamente ousadas e, como eu já falei, a Gil consegue dosar esses momentos, porque ora elas agiam seduzindo os soldados nazistas, né? Ora elas pegavam em armas e atiravam a queima-roupa. Então a Gil consegue passar para a gente essas emoções bem diversas, nunca apelando, tá? Nunca apelando para sensualidade extrema, né? Nunca mostrando partes dos corpos, sempre tentando mostrar que havia sensibilidade no ato de resistência. Sempre havia humanidade no ato de resistência. E aqui nós temos uma aquarela belíssima em preto e branco, que em alguns momentos temos o vermelho que salta aos olhos e chama a nossa atenção, como o cabelo da Rani, vermelho, como os momentos que o sangue é derramado, e o vermelho que tá ali, né, nas faixas com a suástica dos soldados nazistas e também das enfermeiras que estão atuando pelo lado dos alemães. E o final mostra pra gente que toda e qualquer resistência vale a pena se você tem esse toque de humanidade, se você tem esse toque altruísta de tentar fazer com que o mal ele seja parado, fazer com que o mal e essas ações insanas elas sejam questionadas e que a humanidade volte a combater o ódio com amor. E o final, com as tulipas vermelhas, é muito significativo, porque o vermelho do sangue, da morte, se transforma num vermelho da vida, da contemplação. Parabéns a essa dupla incrível, Felipe Pan e Gil Guimarães. Vocês são muito porreta. E Felipe, cada vez mais eu vou me tornando sua fã, porque como historiadora eu vejo o trabalho belíssimo de pesquisa que você vem realizando aí nos seus quadrinhos. Então, pessoal, vamos refletir sobre o que aconteceu na Segunda Guerra. Vamos refletir sobre quando a extrema-direita fica ensandecida e quer tocar o terror no mundo só para dizer que as tradições, de um jeito enviesado, devem prosperar. Pessoal, voltei só porque eu esqueci de mencionar o fato de que As Sereias de Harlem traz as viradas de página mais excepcionais que eu já vi. E principalmente no final de cada missão.
as viradas de página, elas dão um suspense espetacular. Parabéns, Felipe, e parabéns, Gil. Que trabalho porreta!